Tem algo muito estranho acontecendo agora nos bastidores do governo mais poderoso do mundo. Na semana passada, Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, disse uma coisa que deixou milhões de pessoas sem saber como reagir. E o que aconteceu logo depois dessa declaração criou uma sequência de acontecimentos tão perturbadora que até agora ninguém conseguiu dar uma explicação de verdade para o que está por trás de tudo isso. O Obama tocou no assunto de extraterrestres, mas será que ele revelou mais do que devia? Será que os governos do mundo estão escondendo alguma coisa que pode mudar para sempre a forma como a humanidade enxerga a realidade? Hoje eu vou te revelar algumas coisas que vão te surpreender e nós vamos investigar juntos cada detalhe do que aconteceu. Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você deseja crescer espiritualmente a cada dia, aprender a palavra de Deus de um jeito simples, então se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, tá bom? Agora vamos lá. Tudo começou no dia 14 de fevereiro de 2026. O Obama participou de uma entrevista mais relaxada em um podcast e bem no finalzinho da conversa, o apresentador resolveu fazer uma rodada de perguntas rápidas. E a primeira pergunta foi direta ao ponto. Os alienígenas são reais? E o Obama, sem hesitar nem um segundo, respondeu o seguinte: eles são reais, mas eu não os vi. E eles não estão guardados na Área 51. Não existe nenhuma instalação subterrânea ali, a menos que exista uma enorme conspiração e que tenham escondido isso do presidente dos Estados Unidos. E logo depois, quando o apresentador perguntou qual foi a primeira coisa que ele quis saber, logo que assumiu a presidência, o Obama respondeu rindo: onde estão os alienígenas? Where are the aliens? Where are the aliens? Agora eu quero que você preste muita atenção nisso. Não foi um youtuber qualquer que disse isso, não foi alguém que vive de teorias da conspiração, foi o homem que durante 8 anos teve acesso ao nível mais alto de informação secreta que existe no planeta. E ele ainda fez algo que ninguém tinha pedido. Ele mencionou a Área 51 por conta própria. Ninguém fez perguntas sobre este lugar. Ele mesmo trouxe o assunto para a mesa e ainda levantou a possibilidade de existir uma conspiração que esconderia segredos do próprio presidente. Irmãos, isso aqui é muito sério. Mas o que aconteceu nas horas seguintes foi tão revelador quanto a própria fala dele. No dia seguinte, quando o Obama percebeu que a declaração dele tinha viralizado no mundo inteiro, ele foi até o Instagram e publicou uma nota tentando desfazer o estrago. Ele disse que estava apenas entrando no espírito da brincadeira e que, na verdade, ele quis dizer que, estatisticamente, o universo é tão grande que provavelmente existe vida lá fora, mas que distâncias entre os sistemas solares tornam muito difícil que a gente tenha sido visitado. E ele terminou dizendo que não viu nenhuma evidência de contato extraterrestre durante o seu governo. E é aqui que a história fica interessante, porque se realmente fosse só uma brincadeira, por que um ex-presidente teria necessidade de publicar uma nota oficial corrigindo o que ele disse? Esse tipo de comportamento geralmente indica que a pessoa tocou em um assunto que não deveria ter sido exposto e que alguém pediu para ele voltar atrás. E como se tudo isso não bastasse, essa história ganhou um capítulo que ninguém estava esperando. Os jornalistas procuraram o presidente atual, Donald Trump, e questionaram ele sobre essa fala do Obama. E a resposta do Trump foi a seguinte: eu não sei se eles são reais ou não, mas posso te dizer que o Obama deu uma informação confidencial. Ele não deveria estar fazendo isso. Ele cometeu um grande erro. Ele retirou aquilo de informações classificadas. Agora, irmãos, pense comigo no que aconteceu aqui. O Trump não disse que o Obama estava mentindo, como ele costuma fazer sempre que algo é inventado. Ele fez exatamente o contrário. Ele acusou o Obama de revelar um segredo de Estado. E se existe um segredo de Estado sobre alienígenas que pode ser revelado, então existe algo real sendo escondido. E é nesse ponto que a situação sobe para um nível que a gente nunca viu antes. 5 dias antes daquela entrevista, o Trump publicou na rede social dele uma ordem inédita na história dos Estados Unidos. Ele disse que estava determinando que o secretário de Defesa e outros departamentos do governo começassem a identificar e liberar os arquivos relacionados à vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados e OVNIs. Essas são as palavras exatas de um presidente americano no exercício do cargo, escrita em um documento público usando os termos vida alienígena e extraterrestre. Ou seja, é algo que nenhum presidente dos Estados Unidos já tinha feito antes. Mas será que essa ordem realmente vai revelar alguma coisa de verdade?
É aqui que nós precisamos ter o discernimento, porque o que está em jogo pode ser algo muito maior do que parece aos nossos olhos. Eu vou te revelar daqui a pouco. Existem muitas pessoas, inclusive dentro do próprio Congresso americano, que acreditam que toda essa movimentação sobre os alienígenas é apenas uma manobra política. Um congressista do mesmo partido do Trump, chamado Thomas Massie, publicou abertamente que o governo tinha acabado de ativar o que ele chamou de arma definitiva de distração em massa. Segundo Massie, toda essa história sobre arquivos alienígenas estaria sendo usada para tirar a atenção do público dos documentos sobre o Jeffrey Epstein, aquele bilionário que foi condenado por crimes contra menores. Os arquivos do Epstein estão sendo liberados aos poucos e eles contêm nomes de pessoas muito poderosas na política americana e de outros lugares. E o Massie disse, mas os arquivos de Epstein não vão desaparecer, nem por causa de alienígenas. E por outro lado, existem aqueles que dizem que essa revelação é algo sério e que vai muito além de qualquer disputa entre políticos. E a razão para isso é que essa conversa sobre OVNIs não começou agora com o Obama e nem com Trump. Ela já estava acontecendo no Congresso americano antes de tudo isso. Um ex-oficial de inteligência chamado David Grush foi chamado ao Congresso dos Estados Unidos e testemunhou sob juramento que o governo americano possui tecnologia que não é compatível com a tecnologia conhecida dos Estados Unidos e que possui restos biológicos de um ser não humano. E preste atenção, ele falou isso sob juramento. Se ele estiver mentindo, ele pode ser preso. Mas se existe tanta evidência assim, por que os presidentes dos Estados Unidos nunca revelaram isso antes? E, irmãos, é aqui que a história fica realmente preocupante, porque existem relatos de que outros presidentes já tentaram acessar essas informações e foram simplesmente barrados. O ex-presidente Bill Clinton já admitiu publicamente que ele procurou por respostas sobre os OVNIs e simplesmente não encontrou nada que estivesse disponível para ele. Foi dito para ele que não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. E quando o Obama disse no podcast que não existe uma instalação secreta na Área 51, a menos que exista uma enorme conspiração e que tenham escondido isso do presidente, então talvez ele não esteja fazendo uma piada. Talvez ele esteja descrevendo exatamente o que ele viveu. Alguns analistas dizem que o motivo pelo qual nenhum presidente consegue acessar essas informações é que os materiais e as tecnologias que foram recuperadas pelo governo teriam sido transformados há algumas décadas para empresas privadas do setor militar e aeroespacial. São empresas que, por serem privadas, não precisam responder às leis de transparência pública. Ou seja, segundo essa teoria, o Pentágono pode dizer legalmente que não tem nada, porque tudo estaria fora do alcance do governo. E se isso for verdade, a ordem do Trump pode não encontrar absolutamente nada, não porque os segredos não existem, mas porque eles estariam guardados em mãos que nenhum presidente consegue alcançar. E agora, irmãos, eu preciso trazer algo que me chamou a atenção de verdade, porque coloca toda essa discussão em uma direção que quase ninguém está olhando. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, deu uma declaração sobre este assunto que passou praticamente despercebida aqui no Brasil. Quando perguntaram para ele sobre os OVNIs, ele não respondeu como um político. Ele respondeu como um homem que tem fé. Ele disse o seguinte: eu creio muito que existem forças espirituais atuando no mundo físico que muitos de nós não enxergam e não compreendem. Se uma pessoa vê um alienígena, talvez eu veja um anjo ou um demônio. Olha isso aqui, irmãos. O vice-presidente dos Estados Unidos não olhou para esse fenômeno como algo científico. Ele olhou como algo espiritual. Isso deveria nos fazer parar e pensar, porque a palavra de Deus diz exatamente isso há milhares de anos. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, versículos 12, o seguinte: a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, são seres que atuam em uma dimensão que os nossos olhos não conseguem enxergar, mas que exercem uma influência real sobre este mundo. Irmãos, a Bíblia nunca disse que nós estamos sozinhos no universo. Ela sempre afirmou que existe uma realidade espiritual operando ao nosso redor, com seres que são reais, que são poderosos e que muitos deles têm a intenção de enganar a humanidade. Se Satanás tem o poder de se transformar em um anjo de luz, como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14,
O que impede que essas forças espirituais se apresentem ao mundo de uma forma que a humanidade moderna aceite? Porque um demônio que aparece como um demônio, você concorda comigo que o mundo rejeita na hora, certo? Mas um ser que aparece como uma inteligência avançada, que veio de outro planeta, aí então o mundo pesquisa, o mundo financia, o mundo admira. E em muitos casos, as pessoas colocam isso acima do próprio Deus. E o apóstolo Paulo foi ainda mais específico quando ele escreveu sobre os últimos tempos. Olha só o que ele disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Ele disse assim: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Olha isso aqui, irmãos. Paulo falou sobre maravilhas de mentira, sinais que impressionam os olhos, fenômenos que ninguém consegue explicar. E tudo isso porque as pessoas rejeitaram o amor à verdade que as poderia salvar. Irmãos, não é uma coincidência que nunca antes na história da humanidade as pessoas estiveram tão fascinadas pela possibilidade de vida terrestre e ao mesmo tempo tão afastadas da palavra de Deus, não é mesmo? Enquanto bilhões de dólares são investidos em telescópios e antenas gigantes para tentar ouvir sinais do espaço, as igrejas ficam cada vez mais vazias. Enquanto o mundo olha para o céu procurando por seres desconhecidos, ele ignora o que Deus já revelou e que já veio habitar entre nós. E eu não sei o que os arquivos americanos vão revelar daqui para frente. E eu também não posso afirmar que todas as coisas que as pessoas veem no céu são manifestações demoníacas, porque existem fenômenos que são naturais, existem tecnologias militares que são secretas, existem coisas que a ciência ainda vai explicar. Mas aqueles casos que não se encaixam em nenhuma explicação da Terra, aqueles casos que desafiam toda a tecnologia que a gente conhece, esses precisam ser olhados com discernimento espiritual. Porque Jesus mesmo alertou que nos últimos dias o poder do engano seria tão grande que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. E enquanto o mundo todo continua debatendo se nós estamos sozinhos no universo, a Bíblia já respondeu essa pergunta. Nós não estamos sozinhos, nunca estivemos, mas a companhia que realmente importa não vem das profundezas do espaço. Ela vem do trono de Deus e o nome dela é Jesus Cristo. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se esse vídeo abriu seus olhos, se você gostou dessa mensagem, por favor compartilhe com seus amigos e familiares. E eu vou deixar aqui na tela 2 vídeos para você assistir, tenho certeza que eles vão te abençoar muito, tá bom? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.